poder sentar. Amados irmãos, eu meditei em outra palavra durante a tarde para falar, mas nesta noite Deus tocou no meu coração para estar aqui. 2 Reis 5, onde vai falar de Naamã, a cura da lepra de Naamã. Aleluia. Você vai ver no Novo Testamento Jesus curando vários leprosos, né? E algumas coisas chamam a atenção quando Jesus, por exemplo, né, ele está passando no lugar e tem um leproso no caminho. Aleluia. Jesus tinha acabado de fazer uma pregação, se eu não me engano, próximo ali do Sermão da Montanha, tá? Após o Sermão da Montanha tinha muita gente ali, aleluia, milhares de pessoas, e o leproso está no caminho. Por quê? Porque o leproso ele não queria estar no meio da multidão, aleluia, porque ele era indigno e também ia ser, né, desprezado, ia ser expulso dali. E ele passando, ele ficou escondido em algum lugar, e Jesus passando, a Bíblia diz que ele, avistando, Jesus disse: Senhor, se quiserdes, pode me curar. E o que Jesus disse para ele? Quero. Aleluia. E tocando o curou. Aleluia. E disse também, vai lá, se apresenta para o sacerdote, leva a oferta conforme Moisés determinou, né, para servir de testemunho. Por muito tempo eu pensava, Jesus mandou ele fazer isso, né, porque a lei de Moisés mandava. A gente chama a lei de Moisés, sabe que é a lei de Deus, mas chamam de Moisés para entender que ela no Antigo Testamento. Na lei de Moisés dizia que toda vez que você fosse purificado uma lepra, né? Porque lepra não era no tempo do Antigo Testamento, né? Somente aquela lepra que a gente conhece hoje, que cai aos pés das pessoas. Qualquer coisa que tivesse fluxo, que tivesse pus saindo, o furúnculo, tudo isso era chamado de lepra, era impureza. Até a mulher naqueles dias era chamada também de impureza, uma coisa impura. Então, nesse caso da lepra ali, eles tinham que, quando fosse curado, levar um animal em sacrifício para o sacerdote. Falou: fui curado da lepra. Aí fazia o sacrifício, o sacerdote examinava, ver se a pessoa estava purificada, né? E após testificar que a pessoa está purificada, o sacerdote falou assim: você está purificado, está livre para a comunhão. Aleluia. E quem era mais pobre levava 2 pombinhos, né? Ou uma rolinha. Aleluia. Ou seja, tinha sacrifício para todo mundo, não era só o rico que tinha direito, todos tinham direito. Assim também hoje, como todos têm direito ao sacrifício perfeito de Cristo. Aleluia. E servir de testemunho. Eu pensava lá porque Jesus mandou cumprir a lei também, mas o principal fator, sabe qual é? É que mesmo tendo essa lei, né, ninguém nunca tinha sido curado de lepra. Então, para ser curado da lepra, as pessoas iam lá e não era curado, porque a lepra não tem cura. Aleluia. Então, quando Jesus fala para dar testemunho, a pessoa chega lá para o sacerdote e fala assim: eu fui curado de lepra. E o sacerdote: como? Eu nunca vi. O Senhor chamado Jesus me curou. Aleluia. Então eu servia de testemunho para que todos vissem que há um que cura, que é o Senhor Jesus. E Ele te cura. Quem pode dizer aleluia? Aleluia, Pai. E Ele cura todo mal. Aleluia. Ainda que nunca teve cura, aleluia, para Ele tem. Aleluia. E depois teve também, irmãos, aquela questão dos 10 leprosos, né, que vieram correndo até Jesus. Falou: Senhor, se queres pode me curar, cura a gente aí. Jesus vieram gritando: cura a gente, Jesus, socorro. Aquele monte de leprosos juntos, acho que eles se reuniram, né? Falou assim: Jesus está ali, vamos nos reunir e vamos lá atrás dele para pedir uma cura. Vamos embora. Aleluia. E ali tinha todo tipo de leproso. Uns queriam só a cura, né, e um outro podia ser que quisesse Jesus de verdade. E foram, e Jesus falou assim: sejam curados. Aleluia. E todos foram curados. E foram embora. Só que teve um, quando viu que estava curado, voltou. E foi agradecer ao Senhor. E Jesus perguntou: mas não foram 10 curados? Como é que só um voltou? E não teve nenhum que voltou a não ser aquele um. Aleluia. Que foi um coração grato para o Senhor Jesus. Aleluia. E nesta palavra aqui, eu estava meditando, irmão, sobre as lições espirituais de Naamã. Que Naamã era um grande homem, né, do exército da Síria. Ele tinha sido usado por Deus. Você fala: como? A Bíblia diz que por ele o Senhor, quem é o Senhor? Deus, por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Aleluia. Isso aqui mostra que a pessoa pode ser até usada, mas ter lepra. Ele foi usado para dar livramento, mas tinha lepra. Aleluia. E detalhe, quem sabe da lepra dele é a mulher dele. Ninguém sabe, porque ele era um general. General, ele anda como? Com a melhor farda. Aleluia. Porque a Cristiane falou hoje, tem gente que tem farda hoje por fora, mas por dentro tem lepra. Aleluia. E mais, ele usava o que? Armadura.
Nessa época se usava armadura também. Lembra da armadura que Saul foi dar para Davi lutar? Davi tirou ela. Nessa época se usava armadura. Agora imagina uma armadura de ferro esfregando na lepra. Doía. Aleluia. Não adianta você querer lutar com lepra por dentro, que vai doer mais. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia. Aleluia. Então Naamã, ele é um homem usado por Deus. Deus dera, mas ele tinha uma coisa boa nele. Qual a coisa boa? A Bíblia diz que foram até Israel. E ele levou uma menina cativa. Pensou, vou levar essa aqui para ser empregada da minha mulher. E deve ter tratado com todo amor e carinho. Sabe por quê? Porque senão a garota não falava aquilo. A menina ia falar assim, se desgravar nesse leproso tem que morrer. Mas ela falou assim, tomara que ele estivesse lá em Israel. O profeta ia curar ele. Ou seja, dá para o texto me faz entender que ela tinha um carinho para aquela mulher e para aquele homem. Porque naquela época, né, pessoas deviam viver muito mal, pessoas muito pobres, e agora ela está tendo ali uma condição boa, né? Mora na casa de um homem rico, está na casa de um homem importante, do general, amigo do rei. Então, para a época, foi até uma coisa boa, aparentemente. Aleluia. Então, Naamã, se ele trata mal, aquilo que poderia ser a chave, ele ia perder. Porque quem foi a chave para a cura de Naamã? A menina. Aleluia. Ele estava levando uma menina para casa, que era a chave para a cura dele. Aleluia. Você às vezes pensa, tem que ter uma coisa grande para fazer uma coisa grande. Não, a chave que abre uma grande porta é pequena. Aleluia. Coisas pequenas, irmão, pode abrir uma grande porta. Glória a Deus, aleluia. O que você está esperando? Uma grande porta para fazer coisas grandes? Não. Aleluia. Uma coisa pequena. Né? Zacarias vai dizer, não despreze o dia das coisas pequenas. Aleluia. Os heróis da Bíblia para Jesus, irmão. Sabe quem são? É a ovelha perdida, é o filho pródigo, aleluia, é a dracma perdida, é o fraco, é o pequeno, é o pecador, é o humilhado, aleluia. Em nenhum momento ele vai elogiar os grandões, né? O que ficou, aleluia. O que Jesus chama a atenção é dos fracos, dos pequeninos. E ele inclusive vai falar, não temas ao pequeno rebanho, porque aprove ao Pai vos dar-vos o reino. Glória, aleluia. Aleluia. Então esta menina, irmão, guarde isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naamã não estava diante do homem, era grande diante do Senhor. Aleluia. E aí o que vai acontecer? A menina ficou a serviço. E ela vai observar o sofrimento, né, de Naamã e vai dizer assim, tomara. Oxalá, essa palavra não é de macumba não, tá? Oxalá significa tomara. O macumbeiro que fala que o Deus dele é Oxalá, não sabe nem o que está falando. Tomara Deus. Então ela falou, oxalá que meu Senhor, ou seja, tomara que meu Senhor estivesse lá, diante do profeta, e o profeta ia restaurar a lepra. Olha a fé desta menina. Aleluia. Olha a fé dessa menina. Essa fé dela é tão grande, mas tão grande, que Jesus vai citar isso aqui no Novo Testamento e vai dizer assim, nos dias do profeta Eliseu, tinha muitos leprosos em Israel, mas ninguém foi curado, no Naamã, que era da Síria. Ou seja, ela nunca viu um leproso ser curado em Israel, no tempo de Eliseu, mas ela está acreditando que o profeta é curar aquele homem. Como é que pode? Você nunca ter visto um milagre e acreditar que Jesus faz um milagre. Talvez você está esperando acontecer um milagre e você fala assim, rapaz, Deus faz isso porque eu vi. Ei, não precisa você ver para crer, creia por você mesmo e creia sem que ninguém nunca tenha feito diante de você e sem que ninguém você tenha visto fazer em outra pessoa. Mas creia que você será o primeiro. Quem pode dizer aleluia? Creia que haverá o primeiro e esse primeiro pode ser você nesta noite. Aleluia! E mais, esta criança ou esta jovem acreditava no milagre não para ela, porque ela podia falar, se eu vou lá, o profeta vai profetizar que eu vou sair daqui desse cativeiro, eu vou profetizar para minha mãe, para minha família. Mas ela vai se preocupar com a mãe, irmão. Aleluia. Você já pensou que alguém pode estar precisando de um milagre e essa pessoa, para provocar o milagre na vida de alguém, pode ser você? Porque às vezes pensamos que o milagre, quem precisa somos nós. É eu que tenho que ter um milagre, eu preciso do milagre, mestre, eu preciso do milagre. E você nunca fala que os outros precisam do milagre. Glória a Deus, aleluia, Pai. Você tem que ser um agente do milagre, aleluia. Não para você, mas para o próximo. Mas eu preciso. Quando você faz para o próximo, irmão,
Está acontecendo também com você. Você acha que você vai ministrar cura e vai ficar doente. Aleluia. Ou você acha que você vai libertar e ficar preso. Não, a Bíblia diz: dai, ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida. Sabe o que é recalcada e sacudida? Quando você pega aquele sacão preto de botar folha, e você bota a folha e você faz assim, ó. Bate, recalcada, sacudida, para caber mais. Ou seja, o Senhor vai te dar e você vai ter que empurrar para caber mais, vai forçar para caber mais, recalcada e sacudida. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor não te dá o que você dá, Ele te dá recalcado e sacudido. Aleluia. Aleluia. E Apocalipse diz: quem leva em cativeiro irá. Quem mata a espada, é necessário que a espada seja morto. Aleluia. Ou seja, quem prende a alma vai ficar preso. Quem liberta almas é liberto. Aleluia. Quem dá jugo, recebe jugo. Quem dá jugo suave, recebe jugo suave. Quem está entendendo, diga aleluia. 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 E aí está jovem, né? Ela fala isso. Aí a mulher vai lá e fala assim: ó, a menina falou isso e isso. Você tem que ir lá na terra de Israel e que você vai ser curado. Na mesma hora, vai lá e fala para o rei: me dá uma carta que eu vou lá ao rei de Israel. O rei de Israel, né? Vê se eu tenho um encontro com um profeta lá para eu ser curado. E o rei fez a carta. Aleluia. E nesta carta, aleluia, vai Naamã agora carregando a carta. Aleluia. Naamã leproso carregando a carta. Vai entendendo? Aleluia. Ou seja, ele está levando a carta. Aleluia. Mas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a mensagem é verdadeira, mas ele ainda está com a lepra. Aleluia. Então nunca olhe para o pregador, olhe para a mensagem, porque às vezes a mensagem sempre é boa, porém às vezes o pregador pode estar leproso. Aleluia. Porque as cartas estão aqui hoje. Aleluia. Que tem de pregador aí carregando carta, mas está com lepra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia então vai dizer, irmão, que chega lá Naamã e fala para o rei: rei, eu vim trazer a carta aqui, né, porque para o rei de Israel, porque eu preciso ser curado. O rei de Israel não entendeu nada, porque já foi falado aqui, a mulher que queria a multiplicação do azeite foi buscar em quem? Foi buscar no profeta. Naamã vai no rei, e o rei rasga as vestes e fala assim: eu não sou Deus para te curar, eu não posso fazer nada por você. Aleluia. Porque a ligação de Naamã é uma autoridade, o rei também é uma autoridade. Pensaram de autoridade para autoridade, mas a questão não era do alto para o alto, aquele que estava no alto tinha que descer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus está ensinando para Naamã, tem que descer. Aí o profeta escutou. O profeta falou assim: por que tu rasgou essas vestes? Deixa ele vir para mim, manda para mim. Aleluia. E saberás que tem profeta em Israel. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele veio, bateu na porta com seus cavalos e gritou: Eliseu. Falaram: o que foi? Vim aqui para ser curado. Aí Eliseu falou para o moço dele assim, mandou um mensageiro assim: vai lá e fala para ele descer 7 vezes o Rio Jordão, vai ser curado. Naamã ficou furioso e está indo embora, porque disse: pensei que ia vir aqui o profeta ia botar a mão na minha cabeça e eu ser curado na hora. Não vou mergulhar em rio nenhum, eu quero ser curado. Os rios de Farpar, de Abana, rios de Damasco, o rio da minha terra na Síria, são muito melhores que esse rio. Eu vou mergulhar nesse rio sujo, nada. Aleluia. E aí, aquele rio sujo, que ele está chamando de sujo, não é o rio que cura, irmão. Aleluia. É a palavra do profeta. Quando Jesus disse: vai até o tanque de Siloé e voltarás vendo, não era lá o tanque de Siloé que curava, era a obediência a qual Jesus falou para o cego. Aleluia. Obediência à palavra. Aleluia. Então a Bíblia diz que ele está indo embora. Ele não queria mergulhar, ia perdendo a bênção. Aleluia. Não questione, irmão, aleluia, os caminhos de Deus para te dar vitória. Aleluia. E aí o que vai acontecer? Porque no final das contas, o que importa não é como que Deus fez, o que importa é que Ele fez. Aleluia. Não importa como Ele vai fazer, o que importa é que Ele vai fazer. E a Bíblia então está dizendo que Ele está indo embora, irmão, sem a bênção. Aleluia. Não saia, não seja apressado em sair da presença do Senhor. Aleluia. Porque tem bênção, tem vitória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não te apresses.
De repente você está aí preocupado, vou pegar o final do jogo. Ei, o jogo hoje é aqui, aleluia. Quem pode dizer aleluia nesta noite? O juiz dos juízes está aqui, que é Jeová, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai jogar hoje lá para os Corinthians, vai jogar no time dos Santos, aleluia. E bota fogo no diabo nesta noite, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós somos a seleção verdadeira e vitoriosa, irmão, aleluia. Porque esta alegria vai acabar e daqui a 4 anos vai ter de novo, aleluia. E mesmo assim, se o Brasil for campeão, aleluia. Mas a nossa alegria é para sempre, ela não acaba, aleluia. A nossa alegria é a alegria de ter o nome no livro da vida. Jesus vai dizer: alegrai-vos por ter o nome escrito no céu. Aleluia, teu nome está no céu, irmão. Isso é motivo da nossa alegria. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E os ajudantes de Naamã vai dizer assim: o porventura, será que se o profeta dissesse não vai acontecer? Vai lá, tenta lá, por favor. Por isso que às vezes, irmão, é importante você estar cercado de pessoas assim. Né, varão? Quantas vezes você já foi fazer besteira e tua mulher falou assim: não, varão, né? Faz assim, faz assado. Quantas vezes ele diz: não, pai, me chama pai, faz assim, faz assado, aleluia. Né? Como é que você fala, né, irmão, às vezes para ajudar alguém? Porque se aqueles homens não tivessem ali, irmão, falando isso, Naamã ia perder a bênção. Eles eram diferentes, eles podiam falar assim: não, vamos todo mundo embora mesmo. Vamos tacar flecha, vamos tacar lança, vamos tacar pedra, isso foi um insulto. Não, ele falou assim: porventura, será que o profeta ia falar não ia acontecer? Vai acontecer, creia, não deixe de crer. Aleluia, e nesta noite eu sou como um desses aqui, ó, junto de Naamã. Não deixe de crer, irmão, aleluia, não deixe de crer, aleluia, não desiste, aleluia, insiste, persiste, aleluia. Porventura Deus ia falar e não ia fazer. Se Deus falou, vai acontecer, irmão. Aleluia. Vai acontecer. Dá para você ser profeta para alguém e dizer: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Aleluia. E faltava uma coisa só para acontecer. Ele falou: realmente, já estou aqui, deixa eu mergulhar. E mergulhou 7 vezes. Aleluia. Por que aquele rio ninguém queria mergulhar? Porque eles falavam que a água era suja. Aleluia. Talvez, irmão, você vá na igreja e pense: estou meio desconfiado, eu sei que aqui não tem esse problema. Aleluia. Mas mergulhe, irmão, na pessoa e no rio do Espírito Santo. Aleluia. É neste rio que a cura, é neste rio, irmão, que há restauração, é neste rio que há milagres. Aleluia. Quando você vai no culto pentecostal, irmão, dê lugar para o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da glória. Aleluia. Quando eu vou lá no vigília do Gordinho, já viu lá, eu dou lugar mesmo, mergulho mesmo. Aleluia. Eu não quero nem saber de onde falar. Aleluia, porque eu sei que é o rio. E nesse rio tem cura. A Bíblia diz que Ezequiel viu 47, um rio que descia do trono de Deus, e todos aqueles peixes que entraram no rio recebiam vida. Aleluia. Este rio traz vida, irmão. Quando a Bíblia diz: aquele que crê em mim, saltará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. É águas, aleluia, vivas. Aleluia. Então, Naamã descer, irmão, sabe o que Deus está falando comigo, contigo nesta noite? Desce e mergulha para ser sarado. Aleluia. Aleluia. Desce e mergulha para ser curado. Aleluia. Desce aonde? Na presença do Senhor. Desce aonde? Na presença do Espírito Santo. Desce aonde? Para o pastor não, para Deus. Aleluia. Desce em oração. Desce em clamor. Desce em súplica. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que cada vez que você desce, eu nunca vi ninguém mergulhar para cima. A gente mergulha descendo. Aleluia. Quando você está orando, você está buscando, glória a Deus, você está mergulhando. Glória a Deus, aleluia. Cada vez que você mergulha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um mergulho que é um só, mas também é 7, porque é um mergulho perfeito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O profeta não foi lá colocar a mão. Nós podemos entender que o profeta naquele tempo não podia colocar a mão, senão o profeta ia ficar imundo. Os tempos de Jesus é o contrário. A misericórdia e a graça é tão maior do que a lepra, que Jesus toca no leproso e não fica imundo. É a lepra que tem que sair. Aleluia. Mas ao mesmo tempo isso aqui mostra que, aleluia, nem todo milagre Jesus vai vir botar a mão na sua cabeça. Alguma pessoa vai vir orar e botar a mão na sua cabeça. Alguns milagres, aleluia, virão à medida que a gente desce. Glória a Deus, aleluia. Desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Glórias a Deus. Hoje em dia, irmão, ninguém quer descer. Pessoas querem subir.
Ah, eu quero ir lá para cima, eu quero estar lá no altar. Ei, a Bíblia diz, quando vieres a um lugar, for convidado a um banquete, senta no último banco, para que quem tem lá na frente te veja e diga, ei, vem mais para cá. Não sente na frente para que porventura alguém fale, sai daqui e vai para trás para dar lugar para outro. Aleluia. Olha o que Jesus ensinou. Aleluia. Quando eu comecei para a igreja que tinha muita revelação, abrir restauração, você estava no último banco. Até que um dia o irmão estava pregando, daqui a pouco ele falou, ei você, eu estou lá na minha. Ele, é você mesmo. Deus não quer você aí, Deus quer você aqui. Aleluia. A tua exaltação vem de Deus, não vem do homem. Não é o homem que te levanta, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é o homem que te exalta, aleluia. A nossa exaltação vem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus, a Bíblia diz, se Ele quiser, irmão, Ele não precisa de nenhum de nós. Você também não precisa de mim. Você não precisa de mim para nada, você precisa de Deus. Aleluia. Você não está debaixo da minha cobertura. Vou logo te avisar. Ai, irmão, sai daqui, você não está debaixo da minha cobertura. Você tem que estar debaixo da cobertura de Deus. Aleluia. Aleluia. Você é livre. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus quiser, a Bíblia diz que até nas pedras Ele faz suscitar filhos de Abraão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Até das pedras, né? Foi isso que louvado seja o João Batista pregou, né? Até das pedras Deus pode suscitar, levantar. Não dizeis preso mais de vós mesmos, dizendo somos filhos de Abraão. Porque até das pedras Deus pode suscitar um filho de Abraão. Aleluia. Deus pode pegar qualquer um, irmão, que está lá embaixo e botar em cima. Aleluia. Quantas pessoas, irmão, aleluia, você já ouviu a história por aí, até o profeta, louvado seja o nome do Senhor, já dizia isso, né? O profeta Amós, eu não era profeta nem filho de profeta, mas era boiadeiro e cultivador de sicômoros, mas o Senhor me tirou de após o gado e disse, vai e profetiza ao meu povo Israel, aleluia. Quem estava lá atrás, ele falou, vai para frente, aleluia. Teu lugar não é atrás com os bois, é na frente. Quem está atrás vai batendo em boi e o jumento se apacenta batendo, vai e fica atrás vai batendo, mas ovelha, o pastor vai na frente e as ovelhas, ouve a minha voz, Senhor Jesus. Aleluia, Ele vai na frente. glória a Deus. Então eu creio, irmão, que cada um aqui tem um chamado muito poderoso. Glória a Deus, aleluia. Pai. Então é necessário a gente descer a casa do oleiro, buscando a face do Senhor em oração. Que o Deus que é misericordioso já tem o rio para nós preparado, para a gente mergulhar. Aleluia. Não se trata de fazer uma campanha de 7 dias na mão, não é isso, meu irmão. Aleluia. Um dia só pode ser um mergulho perfeito. Aleluia. Por quê? Porque a perfeição está nele. Quem pode dizer aleluia? Aleluia, Pai. Vamos estar de pé e que nós venhamos estar nessa dependência.